Boa noite. Hoje teremos mais um encontro. Falaremos sobre anatomia e imagens radiológicas, mas começaremos a falar sobre membros inferiores. Antes de iniciar, eu quero desejar a todos uma feliz Páscoa, a todos vocês e aos seus respectivos familiares. E espero que vocês estejam levando a sério esta higienização, esse combate contra o coronavírus. É muito importante a participação de todos. A higienização das mãos, evitar a aglomeração de pessoas. Ou seja, se a gente faz por nós, automaticamente nós estamos fazendo para o próximo. Isso que é importante. Então vamos dar início ao nosso conteúdo. Nós vamos começar a falar sobre a anatomia radiológica dos membros inferiores, fazer uma correlação da anatomia humana com a anatomia radiológica e demonstrar algumas imagens de algumas patologias ortopédicas. E começar sempre, uma coisa que eu falo com vocês sempre, a correlacionar a anatomia humana com a anatomia radiológica. Isso é muito importante. Esse é o diferencial de um bom profissional das técnicas radiológicas. Então a primeira coisa é o seguinte, é a gente conseguir achar todas as estruturas anatômicas que vocês estão tendo contato, vocês estão tendo aula de anatomia humana, anatomia esquelética, é conseguir distinguir aquilo que você aprendeu aqui. É você saber que isso aqui é uma articulação do coxo femoral, que isso aqui é um colo do fêmur, isso aqui é um trocânter maior, a diáfise do fêmur, o joelho, a tíbia, a fíbula e assim sucessivamente. É encontrar as estruturas anatômicas na radiologia. E isso é o diferencial. Estou falando sério com vocês. Escutem um camarada que viveu a vida inteira nisso aí. Então o conteúdo programático do professor de anatomia é praticamente esse aí, certo? Só que na anatomia que ele está te ensinando, que é a forma correta, que todo professor de anatomia ensina, ele demonstra as estruturas na posição anatômica. Só que você não vai radiografar as estruturas só na posição anatômica. Mas não é por causa de que você variou a posição que as estruturas anatômicas desapareceram. Elas vão continuar lá. Então é muito importante que você associe esse conhecimento que você está tendo com o conhecimento que nós estamos te passando agora, a reconhecer as estruturas dentro da radiografia. Então aqui nós temos os ossos do quadril, que é o ilho ou o ilíaco, o pubis e o isquio. Aqui nós temos a cabeça do fêmur, o colo do fêmur, o trocânter maior, o trocânter menor, a diáfise do fêmur, o joelho com seus côndilos femorais, a patela, a tíbia com seu platô tibial, a diáfise da tíbia, a fíbula, os maléolos medial e lateral e a articulação do tornozelo e os ossos do pé. Então é muito importante que a gente correlacione sempre isto que vocês acabaram de ver com a anatomia radiológica. Então está aqui mais uma vez, ó, uma visão radiológica dos membros inferiores e uma visão da anatomia humana dos membros inferiores. Simplesmente é fazer a correlação. Você procurar a cabeça do fêmur,
onde é que ele está localizado aqui. Para você localizar o trocante é maior, aonde que ele está localizado aqui. A diáfise do húmero na sua totalidade, a diáfise do húmero na sua totalidade. E assim sucessivamente. A cada vez que você for fazendo isso, você vai habituando cada vez mais a distinguir as estruturas, a ter um conhecimento radiológico e anatômico privilegiado, que certamente você sobressairá em relação aos outros, né? Lembre que o mercado vai selecionar somente os melhores. Como eu falei, nós vamos começar com a anatomia radiológica dos pés. O pé tem duas funções primordiais: sua sustentação e sua locomoção. Possui arcos longitudinais. Os arcos plantares servem para amortecer os impactos, né? E a distribuição do peso tem que ser fisiológica. Ou seja, o pé foi feito para suportar um indivíduo. De repente, está querendo colocar 2, 3 indivíduos com excesso de peso em cima dos pés. Ele não vai suportar. Ele vai começar a demonstrar sinais de patologias, sinais de instabilidades, desequilíbrios, não só no seu caminhar, em todo o seu sistema músculo-esquelético, porque o seu ponto de equilíbrio começa aqui. Então eu não sei em que pé que vocês estão, em que nível da anatomia que vocês estão tendo no momento. O pé, você tendo uma visão axial dele, uma visão superior, ele é composto de 26 ossos. Nesses 26 ossos são distribuídos em 3 grupos. Você tem os grupos do metatarso, certo? Você tem o grupo dos metatarsos e você tem o grupo das falanges. A diferença é que o primeiro dedo ele recebe um nome que chama-se hálux, igual a mão. A mão recebe o nome do primeiro dedo, se chama polegar. Então o primeiro dedo do pé ele tem um nome característico próprio, chama-se hálux. E o diferencial dele é que nos outros 4 você tem 3 falanges e nele você tem 2, uma falange distal e uma falange proximal. Nos demais você tem uma falange distal, uma falange média e uma falange proximal, em todos os outros 4. Você tem 5 metacarpos, que primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Você tem os ossos do tarso, que é o navicular, 3 cuneiformes, o cuneiforme medial, o cuneiforme intermédio e o cuneiforme lateral. Você tem o cuboide, você tem o talos e você tem o talos e você tem o calcâneo. Então esses são os ossos que compõem a anatomia do seu pé. Mesma forma, você fazer a correlação da anatomia humana com a anatomia radiológica, a falange distal do hálux, a falange proximal do hálux, o primeiro metacarpo, os ossos sesamoides, que são plantares. Aqui é a cabeça do metatarso, aqui é a outra cabeça do metatarso, aqui são as bases do metatarso. Os metatarsos articulam-se com os ossos do tarso e com as falanges. Então, entre as falanges, você tem uma falange, uma articulação, recebe o nome de
interfalangiana, interfalangiana distal, interfalangiana proximal. Aqui já é metatarso falangiana. Então, essa aqui é a primeira articulação metatarso falangiana. A segunda articulação metatarso falangiana. Terceira, quarta e quinta. Aqui o quinto metatarso, a cabeça do quinto metatarso, a base do quinto metatarso, que é uma área que fratura com muita facilidade quando a pessoa torce, tem uma entorse do tornozelo, porque um grande tendão fixa-se nele. Aqui você tem os cuneiformes, aqui você tem o cuboide, aqui você tem o navicular e praticamente o talos aqui. Então, as mesmas estruturas que estão aqui, estão aqui. Então, você só não vê muito bem o calcâneo, porque ele vai estar encoberto pela tíbia. Mas todos os outros ossos que estão aqui, também estão aqui. Então, esse é o grande lance de você aproveitar o tempo que você tem atualmente, a disponibilidade que você está tendo, para que você dedique isso aos seus estudos, se aprimore. O pé tem a sua particularidade em relação às mãos. Ele tem divisões, certo? Até radiologicamente isso para nós é muito bom, porque radiografia está muito ligada à densidade, à espessura. A espessura dos ossos do tarso, a espessura dessa região é muito maior que essa região. Então, dividiu-se o pé em partes anteriores e partes posteriores. Então, essa região anterior é chamada de antepé e essa região posterior é chamada de retropé. E essa região intermédia de mediopé. Então, é muito comum a gente receber pedidos escritos. Raio-X do antepé, ou seja, o médico sabe que o traumatismo foi na região anterior do pé, na região mais distante, mais distal, então ele só quer essa radiografia dessa região. Então, para nós é importante porque essa região é menos espessa do que essa aqui. Então, fica mais fácil você demonstrar as estruturas anatômicas contidas dessa pequena região do pé. Então, para nós, toda essa região aqui é considerada como antepé e toda essa região considerada como retropé ou mediopé. A anatomia, então o antepé é composto pelos metatarsos, composto pelas falanges. E o retropé é composto pelos ossos do tarso, incluindo talos e calcâneo. Então está aqui a anatomia humana do antepé e a anatomia radiológica do antepé. Então aqui a gente tem a falange distal do hálux, a falange proximal do hálux, o primeiro metatarso, os dois sesamoides, a articulação metatarso-falangiana e a articulação interfalangiana. O segundo, com suas estruturas, o metatarso, a falange proximal, a falange média e a falange distal. Duas articulações interfalangianas e uma articulação metatarso-falangiana. E assim sucessivamente de cada dedo, de cada metatarso.
Aqui fica um para casa para vocês irem descobrindo as estruturas. Falange distal do primeiro dedo. Falange proximal do primeiro dedo. Primeiro metatarso. Ossos sesamoides. Falange distal do quinto dedo. Falange média do quinto dedo. Falange proximal do quinto dedo. O quinto metatarso, ele todo aqui, ó. A cabeça do metatarso, esse aqui é do quinto metatarso, aqui do quarto metatarso, do terceiro, do segundo e do primeiro metatarso. Colo do quinto metatarso, o colo da cabeça do metatarso, essa área mais delgada que existe logo abaixo da cabeça, isso aqui é o colo da cabeça do metatarso. Articulação metatarso-falangiana do terceiro dedo. Aqui. Articulação interfalangiana do segundo dedo. Esse P aqui quer dizer interfalangiana proximal, que está próximo do tronco. Então é essa primeira aqui. E a letrinha D quer dizer articulação interfalangiana distal, que está distante do tronco, que é essa aqui. O mesmo antepé, agora você tem uma incidência em oblíqua, oblíqua do antepé, oblíqua AP com rotação medial. Então você tem a articulação interfalangiana, a falange distal do segundo dedo, falange média do segundo dedo, falange proximal do segundo dedo, primeira articulação metatarso-falangiana. Então, o primeiro metatarso é esse aqui, o primeiro dedo. Então, a articulação metatarso-falangiana do primeiro dedo está aqui, a primeira articulação. Cabeça do primeiro metatarso, aqui. Ossos sesamoides. Corpo do primeiro metatarso, então é praticamente a diáfise dele. Base do segundo metatarso, então está aqui, ó, a base dele. Quarta articulação metatarso-falangiana. Aqui. Cuboide, que é esse osso aqui. E base do quinto metatarso está aqui. Aqui é uma radiografia localizada só do primeiro dedo, só do hálux. Então o número 1 é a falange distal do primeiro dedo. Número 2 é a falange proximal do primeiro dedo. Número 3 é o primeiro metatarso. Número 4, os ossos sesamoides.
Número 5, a cabeça do metatarso. Número 6, a articulação interfalangiana entre as duas falanges. E número 7, a articulação metatarso-falangiana. É muito difícil o ortopedista solicitar um perfil do dedo do pé. Por traumatismo é muito difícil. Primeiro que não é igual à mão, porque a mão você pode muito bem acertar, dar uma martelada em um único dedo. Por descuido, por imperícia, você acerta só um dedo, você traumatiza só um dedo. No pé, devido à proximidade deles, é muito difícil que só aquele dedo seja afetado. Então é muito difícil que peça só o perfil daquele dedo. Agora nessa situação aqui, ó, olha essa falange aqui, como é que está saudável. Na porção anterior dela aqui. Agora olha a porção anterior dessa falange distal. Essa região aqui é a parte anterior, ou seja, debaixo da unha do seu dedo. Tem uma patologia que se chama-se exostose subungueal. Ela vai crescendo uma saliência óssea da falange distal na face anterior, vai crescendo, ela vai aumentando o volume e vai incomodando. Então é muito comum que o médico solicite o perfil do primeiro dedo ou do dedo acometido por essa patologia em perfil, porque é a única incidência que você demonstra a totalidade desse crescimento ósseo aqui. Então você tem que ter uma criatividade, uma engenhosidade para que você consiga expor o dedo e evite a superposição dos demais. Aí a criatividade, a técnica sua na hora de posicionar, de modo que você consiga um perfil dessa falange aqui. Então é nesse caso que se faz esse tipo de radiografia. Caso de traumatismo, geralmente é o apeio oblíquo mesmo do antepé. Então as radiografias que podem ser solicitadas quando o médico solicita uma radiografia do pé por um todo, certo? Em um único filme você vai demonstrar tanto o antepé quanto o retropé. Tem filtros para isso, né? Principalmente com a imagem digital hoje, você consegue colocar filtros de modo que você veja as estruturas mesmo com densidades diferentes e você consegue uma imagem mais homogênea. A outra incidência que é muito solicitada é a oblíqua AP com rotação medial, que a maioria dos traumatismos é na face lateral do pé. Então você consegue visualizar bem a face lateral do pé. Quando o traumatismo é na face medial, vai ser solicitado oblíquo em AP, mas com rotação lateral. E o perfil do pé, onde todos os ossos que formam a estrutura anatômica do pé algumas estão superpostas e outras são mais bem visualizadas. O calcâneo aqui é bem visualizado na sua totalidade, o calcâneo, os cuneiformes vão estar superpostos, o navicular é muito bem visto só a face medial dele, superposta ao cuboide, os metatarsos superpostos e os dedos superpostos. E aqui está as falanges distais, as falanges médias, os metatarsos, os sesamoides, vistos aqui também. Os cuneiformes em AP você consegue distinguir o cuneiforme medial, o cuneiforme intermédio e o cuneiforme lateral, o cuboide, o navicular, o talos e o calcâneo superposto. Quando você faz a oblíqua, toda essa face medial do pé fica superposta. A face lateral você vê o cuboide em toda a sua totalidade. A base do quinto metatarso bem demonstrada, totalmente dissociada.
Então, uma incidência complementa a outra. Mas todas as estruturas anatômicas estão contidas nas duas incidências. Então, aquilo que nós falamos, todas as estruturas anatômicas contidas na radiografia podem ser visualizadas aqui, ó. Falange distal, falange média, os sesamoides, os metatarsos, os cuneiformes, o cuboide, o navicular, o talos e o calcâneo aqui. Então você tem essa oportunidade de sobressair em relação aos demais. Tem um conhecimento de anatomia radiológica privilegiado. Outra anatomia radiológica que você vai poder se aprimorar, certo? Então está totalmente legendada, as estruturas estão assinaladas e demarcadas de forma que você encontre todas as estruturas marcadas aqui, você encontre-as na radiografia. Uma radiografia, volto a falar, na oblíqua, em AP com rotação medial. Então você tem bem aqui, ó, olha, uma imagem perfeita do cuboide, da base do quinto metatarso, do navicular aqui, navicular, o talos, o calcâneo, os cuneiformes superpostos um ao outro, primeiro e segundo metatarso superposto na sua face proximal aqui, ó, terceiro, quarto e quinto paralelos entre si e dissociados. Então você tem todas as estruturas anatômicas estão contidas aqui. Eu estou deixando para você aqui uma legenda e você faz a correlação e tenta acertar o máximo de estruturas contidas nessa radiografia. Não tem outra forma de estudar anatomia se não for correlacionando. E automaticamente você vai acabando decorando, certo? Para você enxergar na radiografia sem a legenda e saber que isso aqui é o cuboide. Sem a legenda você saber que isto aqui, ó, é o talos. Então isso é importante. Você inicialmente fazendo essa correlação e depois futuramente você vai começar a visualizar que isso faz a ser automático. Você olha para a estrutura e sabe qual estrutura que é realmente anatômica. Uma visão do pé em perfil, né? O arco plantar que eu falei, que serve de sustentação e serve para evitar impactos, é esse aqui. Quando a ausência desse arco plantar, é o famoso pé chato. E esse arco muito acentuado é considerado pé cavô. Aqui as estruturas que formam essa estrutura anatômica do pé, algumas superpostas, como é o cuneiforme, os metatarsos e as falanges, alguns totalmente dissociados, que é o caso do calcâneo e o talos. E aqui vamos ver se vai rodar um vídeo de anatomia que eu deixei para vocês aqui. Vamos ver. Se Deus quiser vai rodar.
Agradeço humildemente pela participação do professor Tito Ebert. O vídeo é dele, é muito bom, o vídeo, ele é muito estudioso em anatomia, e ele deixou uma frase no final ali, não sei se vocês perceberam, certo? O importante é persistir, no seu objetivo, que a gente vai conseguir. A gente vai conseguir vencer essa pandemia, a gente vai conseguir transformá-los em profissionais da radiologia. Tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir sair dessa e voltar bem melhor do que quando começou. Uma feliz Páscoa a vocês. Estudem, conteúdo tem bastante já. Nós já falamos sobre membros superiores, estamos começando membros inferiores e semana que vem já começam as provas parciais, certo? Estudem, tem conteúdo aí e ninguém pode alegar que não tem falta de tempo, não. Falta de tempo é uma coisa que não tem no momento para servir de desculpa. Muito obrigado. E o preço de transformar o seu sonho em realidade depende de você. É estudo, é perseverar. Certamente vocês conseguirão. Um abraço a todos.